paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia. Vamos para a palavra de Deus? Deixa eu te perguntar, você já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Não? Então consagra aí o seu dia na presença do Senhor, saiba que Deus está tomando conta de todas as coisas, né? E tá mesmo, porque ele é bom e misericordioso. Olha só, vamos ler aqui, João capítulo 8, versículo 1. João 8, 1. Peraí, deixa eu achar aqui, vamos lá. Não, perdão, João 5, versículo 2. Não é o 8, é o 5. João capítulo 5, versículo 2. Ora, em Jerusalém, existe próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendes. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Presta bem atenção. Às vezes, irmão, o que está acontecendo? Um tanque de água, né? Um tanque ali, e de ano em ano, um anjo descia ali, essa história que aqui a gente tá ouvindo. Então, de ano em ano, um anjo descia ali e movimentava as águas. O primeiro que descesse, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. Irmãos, há várias histórias, há bem umas histórias que contam sobre esse tanque. Gera um pouco de dúvida, mas não é isso que a gente quer falar, né? É uma coisa meio contraditória, né? Porque Jesus veio para salvar e curar, enfim. E tem essa história do anjo lá e algumas situações pagãs, enfim. Vamos para outra história, né? Para outro dia essa história. Mas presta bem atenção. Tinha lá e isso acontecia, certo? Acontecia. Aí, versículo 5. Estava ali um homem que já havia 38 anos, se achava enfermo. Presta bem atenção. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? Presta bem atenção. Em nome de Jesus, às vezes eu estou esperando o movimento das águas. Presta atenção, vamos chegar lá. Às vezes eu estou esperando o movimento das águas. Eu estou esperando as coisas se movimentar, querido. O nosso milagre vem de Jesus. O nosso milagre vem de Deus. Fica esperando o movimento das águas, não. Nós vamos até Jesus, vamos viver o milagre, a salvação. Olha só. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e andava. E aquele dia era sábado. Presta bem atenção. Você é milagreiro por um acaso? Você é curador por um acaso? Não, não é. Então presta bem atenção. Você é milagreiro? Eu não sou. Você é curador? Eu também não sou também. Irmão, não compete eu e você a colocar empecilhos. Responda a pergunta de Jesus: Queres ficar são? Senhor, não tem alguém que me coloque lá no rio, no tanque. Quando eu vou, já desceu outro primeiro que eu. Não dá, não tem como. Irmão, sabe o que ele estava dizendo? A única possibilidade que ele estava crendo era aquele movimento das águas. Daqui o anjo descia lá. O que nós precisamos entender? Entrega a situação, responde: Jesus, eu quero. Não foge da pergunta. Por que ele fugiu da pergunta? Porque ele acreditava que o único caminho para que ele pudesse ser curado, para que ele pudesse viver ali um milagre, uma manifestação, uma cura, era só através daquele tanque.
logo daí já traz um monte de pensamento para nossa mente, não é verdade? Sobre o tanque. O que eu preciso entender? Irmão, Deus, eu preciso disso aqui. Olha, Senhor, eu estou observando esse caminho, mas o Senhor tem outros caminhos. Irmão, em nome de Jesus, não coloca empecilho naquilo que Deus quer te abençoar. Não se condicione. Eu estou condicionado, só vai acontecer isso se acontecer tal coisa, se for de tal jeito, de tal situação. Em nome de Jesus, o que você quer? Você está querendo o quê? A bênção lá no seu casamento, na sua família, a restauração da sua família. Mas tem que acontecer isso, tem que acontecer tal coisa. Irmão, peça a restauração da sua família, da tua casa. Você quer a bênção lá profissional? Quer a bênção sentimental? Enfim, qual é a área que você quer que Deus haja? Então peça para Deus, não coloque empecilhos no poder de Deus. O homem estava condicionado. Ele estava condicionado. Não, a única forma de eu viver um milagre é se eu pular nessa água aí. A única coisa que ele estava crendo, para de crer nessas coisinhas, Não, Deus é poderoso para fazer do nada, de tirar um milagre e abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. O que ele fez? Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou som, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Irmão, presta atenção em nome de Jesus. Às vezes a gente vai viver um milagre. Deus, eu preciso viver um milagre, Senhor. Olha, o caminho que eu tenho é esse, Deus. A minha oração é essa, Senhor. Prepara lá. Irmão, Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, em nome de Deus. Então vamos mudar. Vamos falar a nossa oração clarinha. Deus, nós precisamos disso. Em nome de Jesus, abre as portas, abre o caminho do jeito que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, nós vamos viver a manifestação de Deus. Presta bem atenção, continua aqui comigo. João 11:1. A gente estava no 5, vamos para o 11. Vamos falar do Lázaro. Estava, porém, enfermo, um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Jesus, ouvindo isso, versículo 4, tá? Pulei do 11 para o 4. Eu vou pular alguns versículos, porque a história é grande, tá? E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Presta bem atenção, Jesus já sabe. Versículo 6. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 7. Então, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez à Judéia. Presta atenção, ele ficou 2 dias. Depois sai para a Judéia. Vamos lá para o versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias, certo? Ele ficou 2 dias, andou 2 dias, deu 4 dias, certo? Então já estava morto, 4 dias. Fez a conta certinha, certo? Chegando, pois, 4 dias que estava na sepultura. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu já estou no versículo 17, presta bem atenção. Há de ressuscitar no último dia. Eu sei que há de ressuscitar no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Aí eu vou pular o versículo 39. Irmão, ela falou assim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. O que Jesus estava falando? Eu sou a ressurreição. Nós estamos diante da presença do nosso Deus, Salvador. Olha só, eu não posso colocar empecilho. Eu tenho que tirar os empecilhos que tem e deixar Deus trabalhar. Diante de cada situação, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver a manifestação de Deus, vamos ver o cuidado de Deus. Olha só, disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. No 43, tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. O que eu quero trazer para nós? Curtinha a mensagem, né? Não coloque empecilho, não.
Às vezes eu fico colocando empecilho para Deus fazer alguma coisa. Não, Senhor, não tem ninguém que me coloca no tanque. Quando eu vou, desce outro em meu lugar. Ô Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, vai ressuscitar no último dia. Ele estava falando daquela, ela não estava entendendo. Às vezes nós não estamos entendendo, mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar a pedra e ver a manifestação de Deus. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o que está no nosso alcance. Não está no nosso alcance, passou para a mão de Deus, nós vamos crer e vamos viver o milagre. Mas em nome de Jesus, creia na manifestação e no poder de Deus, amém? Bora orar? Deus querido, Deus maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, na nossa vida, naquilo que é nosso, Deus, aonde há impedimentos, nos dá sabedoria, Deus, daquilo que nós precisamos tirar, os impedimentos, as pedras no caminho, para que o teu poder possa agir em nome de Jesus, Deus. Ô Pai, muitas vezes nós estamos condicionados para viver um milagre, para viver uma bênção. Tira, Deus, toda condicional, Deus, tudo aquilo que, Pai, eu viver isso, tem que acontecer. Deus, tira isso da nossa mente. O Senhor é poderoso para fazer do nada, Pai, para fazer do jeito que o Senhor quiser. O Senhor manda do jeito que o Senhor quiser, Pai. Opera com o teu poder, destrava a nossa mente, abre o nosso entendimento para viver as tuas grandezas e as tuas maravilhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, alcança cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, todos os são contrários, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.